Lucas 22, do verso 55 ao verso 62. Você achou aí na Bíblia? Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 55, a palavra de Deus diz: E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nesse dia, temos aqui o privilégio de estar em Tua casa, ouvindo a Tua palavra, palavra que nos orienta, palavra que nos alimenta espiritualmente, Pai, e nós precisamos muito desse alimento. É Ele que nos fortalece para vivermos nesse mundo, de acordo com a Tua vontade. Por isso, abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos esta noite, para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. E uma vez que ouçamos a Tua voz, nós queremos Te obedecer, Pai, obedecer aos princípios da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Usa a minha vida, dá-me a unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar com poder a palavra. E esse poder quebre as barreiras de entendimento, de distrações, para que todos aqui possam ouvir a Tua voz. É o que eu Te peço, entregando tudo em Tuas mãos e orando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, todas as coisas que são narradas na Bíblia Sagrada, eu sempre digo e creio que elas não estão aqui por acaso. As histórias, as passagens, os milagres, os acontecimentos, isso foi registrado com um motivo. Não é apenas para a gente suprir aqui a nossa curiosidade a respeito do que aconteceu. Cada palavra na Bíblia, cada evento, cada história retratada, há um propósito de Deus em inspirar estas palavras e as deixar registradas para nós. A própria Bíblia diz que toda ela é inspirada e útil para o ensino, para o aprendizado, né? Então, há um propósito em tudo aquilo que está escrito. Há um princípio de Deus que quer ser transmitido. E muitas vezes Deus transmite esses princípios através de coisas boas que os homens fizeram e ficam para nós como exemplos a ser imitados. Coisas boas realizadas por homens, por discípulos, por profetas, ficam registradas para que a gente aprenda. Mas também há registros de coisas más, coisas ruins, feitas por homens, muitas vezes homens até de Deus, homens envolvidos com o Senhor, mas a Bíblia narra os seus erros também para que a gente aprenda uma lição com eles, possa usar isso para aprender, para que a gente também não venha a cair nos mesmos erros. Então, até as coisas ruins que são narradas aqui estão para que a gente aprenda. Há um aprendizado, irmãos, mas só aprende quem quer aprender. Você pode ler a Bíblia de forma descompromissada, apenas de maneira curiosa, mas se você ler a palavra de Deus com um desejo de aprender, o Espírito Santo que a inspirou certamente ensinará, falará ao seu coração, incomodará nas coisas que você precisa mudar, e isso é o efeito da palavra de Deus sobre nós.
aqui nesse texto, que é bem conhecido, né, já falamos dele inúmeras vezes na igreja, todos nós conhecemos a história. Pedro ficou, inclusive, muito famoso, ao contrário, né, mal falado por causa desse episódio. Ficou conhecido como aquele discípulo íntimo de Jesus que o negou por 3 vezes, que negou qualquer relacionamento com ele, ou seja, uma traição, talvez equiparada até a de Judas, não é? Embora a de Judas tivesse consequências piores, a de Pedro foi na mesma proporção praticamente. O negou. Aquele que era amigo negou o que o conhecia. E todos nós sabemos aqui desta história. Mas vamos olhar para esse texto e tentar entender o que se passava no personagem, na pessoa, não é? Pedro não é apenas um personagem de uma história. Não é uma história de ficção. É uma história real, não é? Não é uma história que alguém inventou, alguém criou. Não é? É uma história real, aconteceu. A pessoa passou por isso. A pessoa de Pedro enfrentou essa situação. E, pelo que eu sei, irmãos, pessoas são todas iguais. Nós somos pessoas, amém? Você é uma pessoa. Você tem coisas pessoais, você tem características únicas, mas de uma maneira geral, nós estamos sujeitos todos aos mesmos erros. A própria Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, não é? Às mesmas tentações, pecados. Tudo isso pode suceder com qualquer um de nós. Nenhum de nós está isento de passar por algo semelhante. E veja, Pedro jamais imaginou que ele passaria por isso. Muito pelo contrário. Quando Jesus, pouco tempo antes, disse: Pedro, isso vai acontecer. O que ele disse? Eu? Não, de modo nenhum, comigo não. Todo mundo pode te trair, menos eu. Eu jamais. Ele não esperava. Eu creio que quando ele disse essas palavras, ele estava sendo sincero. Era aquilo que ele pensava dele. Ele certamente acreditava que a fidelidade dele poderia ser colocada à prova, que ele não cairia. Ele acreditava nisso, ele pensava dessa forma. Mas os acontecimentos, as coisas que se sucederam após esta declaração, mudaram coisas dentro da pessoa de Pedro. E era sobre isso que eu queria pensar um pouco com você, olhando para essa história. Veja, Pedro andou com Jesus durante todo o seu ministério praticamente, foi um dos primeiros a ser chamados para apóstolo, né? E acompanhou Jesus. É o mesmo Pedro que nós pregamos aqui quinta-feira, né? Que, maravilhado com aquela multiplicação de peixes, reconheceu que Jesus era Deus. E disse: se afasta de mim, eu sou pecador, não sou digno de estar na sua presença. O mesmo Pedro, que experimentou tanta intimidade com Jesus, agora no momento de crise. Por que momento de crise? Até aquele dia ele andava com Cristo, ele via Jesus fazendo milagres, ele via o Senhor ensinando coisas maravilhosas, ele ficava maravilhado com a doutrina de Jesus, com os milagres que ele fazia, mas as circunstâncias agora eram outras. Ele presenciou o Senhor Jesus ser preso. Veja, a Bíblia diz que ele até tentou reagir. Ele tomou da sua espada e ainda corta a orelha de um soldado. Ele ainda, inconformado com aquela situação, jamais imaginou que aquele Jesus que ele tão bem conhecia pudesse ser preso. Ele não esperava por isso. E agora ele está diante de uma outra realidade que ele não estava preparado para enfrentar. Ele estava confuso com a prisão de Jesus. Aquela prisão mexeu com a sua cabeça, ela misturou conceitos dentro dele, dentro do seu coração. Ele não estava preparado para isso. Ele estava perturbado com tudo aquilo que ele, sinceramente, não esperava, não acreditava. Embora Jesus já tivesse dito: olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser açoitado. Jesus tinha dito, mas no íntimo, certa vez, ele até repreendeu Jesus. Ele disse: não, Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Lembra disso? Que Jesus disse a ele: arreda, Satanás. Jesus foi bem gentil com ele, né? Disse: ó, você está sendo usado pelo diabo agora, usando essas palavras, dizendo que essas coisas não vão acontecer, porque eu vim para essas coisas. Ele ouviu isso, mas mesmo assim,
Mesmo avisado, ele não esperava que essas coisas acontecessem. Então é importante a gente tentar se colocar no lugar dele, para entender a história, para viver um pouco a história. Na hora a gente diz, não, jamais faria isso, mas as circunstâncias mudam. A vida surpreende a gente, né, de forma realmente inesperada, e a gente pode ficar perturbado com esse tipo de acontecimento. Ele, ainda vendo Jesus ser levado, o acompanhou de longe, seguindo, olhando para onde o estavam levando, viu os primeiros maus tratos que ele sofreu, né? Viu as primeiras humilhações que Jesus estava sofrendo, e foi andando até o lugar aonde Jesus foi interrogado. E ali no pátio daquela casa foi onde Pedro se assentou, como diz aqui o texto. E segundo diz o texto, estava ele numa noite fria. Diz assim, versículo 55, quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram e Pedro tomou o lugar entre eles. Por que que alguém acende fogo? Especialmente naquela época, diante dos recursos da época. Porque certamente estava uma noite fria, uma noite de frio, e ele estava ali acompanhando. Uma fogueira foi acesa, um fogo foi aceso naquele lugar, para que as pessoas em volta da fogueira pudessem se aquecer com o calor que saía daquela fogueira. Pedro está ali sentado junto ao fogo. Pensa um pouquinho sobre isso, queridos. A Bíblia fala muitas vezes sobre fogo. Há muitas passagens em que a Bíblia menciona fogo. Muitas vezes fala de uma maneira positiva. Eu posso citar aqui alguns exemplos, não é? Em que o fogo é citado de uma maneira positiva, mas há outras passagens em que o fogo é citado de uma forma negativa. E aí a pergunta, fogo é bom ou fogo é ruim? Depende. Depende da sua origem, não é? Depende do seu propósito. E esse texto vai nos ensinar algumas coisas a respeito disso. Quando a gente olha para o fogo no sentido espiritual, veja o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, verso 11, diz assim, eu vos batizo com água, está João Batista falando, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui é bom ou ruim? É bom, não é? O fogo do Espírito Santo, o batismo com fogo, poder representado aqui, o poder de Deus, a unção de Deus. João Batista se limita a dizer, eu batizo com água, para que vocês entendam a remissão dos pecados, mas depois de mim vem alguém mais poderoso, e o fogo é um símbolo do poder de Deus. Em muitos momentos a Bíblia mostra que Deus revela o seu poder através do fogo. Aparece a Moisés através do fogo. Várias manifestações em que o fogo é usado para revelar o poder de Deus. E ali João Batista diz, vem aquele que é mais poderoso e que te batizará com o Espírito Santo e com fogo. É um fogo bom, é um fogo que eu quero sobre a minha vida, você deseja? É um fogo de Deus, um fogo que aquece por dentro e por fora, um fogo que produz transformação na nossa vida. Veja mais o que está escrito aqui também em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, verso 13. Veja só, 1 Coríntios 3, 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Esse fogo aqui é bom ou ruim? Depende. Esse aqui depende, né? Diz a Bíblia que a obra de cada um será provada pelo fogo. Se a obra é consistente, é de coisas
duras e preciosas, não é? Essa obra é preservada. Se essa obra é de madeira, de feno, de palha, essa obra é queimada e nada sobra dela. Então é um fogo que prova, mas que pode aprovar ou reprovar. Depende daquilo que eu estou fazendo. É um fogo de Deus. Por si só é bom, mas o resultado da aplicação dele depende de como eu estou vivendo a minha vida e produzindo as minhas obras. É um outro exemplo de fogo citado na Bíblia. Mas existe um que é claramente um fogo bastante ruim. E eu quero ler com você em Apocalipse, capítulo número 21, lá no final, o último capítulo de Apocalipse, o penúltimo, né? Versículo número 8. Diz assim, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com quê? Com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse fogo é bom ou ruim, irmão? Esse é ruim, né? Esse é um fogo de destruição, de aniquilamento, não é um fogo que é o destino final de todos aqueles que praticam esse tipo de vida, como diz a palavra. E Pedro se assentou ao lado de um fogo. Naquela passagem que nós lemos aqui no início, ele se assenta perto do fogo para se aquecer, porque estava com frio. Ele estava com frio, não somente no seu corpo, mas também no seu espírito. Ele estava esfriando espiritualmente. Por quê? Porque estava vendo e não estava acreditando no que os seus olhos viam. Estava presenciando o Senhor, que ele andou tanto tempo, sendo agora humilhado diante de todas as pessoas. Sua mente estava confusa, seu espírito estava esfriando. O fervor estava acabando dentro dele. E ele então procura um fogo para se aquecer, só que a conclusão que a gente chega é que ele foi se aquecer no fogo errado, irmãos. Aquela fogueira pode resolver o fogo, o frio do corpo, mas não resolve o frio espiritual. Muito pelo contrário, segundo nos diz o texto, esse fogo vai agravar o frio espiritual. Porque o texto, no versículo 55, diz que acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram e Pedro tomou lugar entre eles. Quem são esses eles? São as pessoas curiosas que estavam ali para ver o que estava acontecendo. São as pessoas que não tinham nenhum relacionamento com Jesus. São as pessoas que não tinham nenhum amor por Jesus. São os curiosos que estavam ali para ver o circo pegar fogo, né? Na verdade, a maioria das pessoas gosta disso, né, irmãos? Quando tem um acidente, todo mundo vai devagarzinho para ver o cadáver no chão, né? Normalmente as pessoas têm esse sentimento meio mórbido, né? A gente quer ver a desgraça. Você assiste uma corrida, você fica torcendo para ter uma batida, né? Normalmente assim são as pessoas. Então, o que estavam fazendo aquelas pessoas ali, estavam ali para ver a desgraça de Jesus. Porque não tinham nenhum relacionamento com ele. Estavam ali para ver a sua derrota. E com quem Pedro sentou? Com eles. Ele podia aquecer o seu corpo, mas o seu espírito ficaria cada vez mais frio. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Conhece o ditado? As pessoas com quem você anda influenciam a sua vida espiritual. As pessoas com quem você gasta o seu tempo influenciam o seu espírito. Ele pode se aquecer ou pode se esfriar. Se você anda com pessoas dessa qualidade, que odeiam a Jesus, que não querem nada com ele, querem ver o pior, certamente essas pessoas, ao invés de te aquecer, vão te esfriar. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro aqui. E a Bíblia tem um nome bem claro para esse comportamento, queridos, que está no Salmo número 1, que todo mundo conhece. Vamos ler lá, Salmo número 1, versículo 1 e 2.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aonde Pedro foi sentar? Na roda dos escarnecedores. O que as pessoas diziam naquela rodinha em torno do fogo? Ih, será que vão bater nele agora? Será que vão tirar sangue dele? Ih, olha lá, o rei dos judeus, vai dizer que era rei, olha como ele está lá. E debochavam, e cada um dizia uma piadinha. A roda dos escarnecedores. Foi ali que Pedro sentou-se para apreciar, para tentar se aquecer. O corpo talvez tenha se aquecido, mas o espírito se enfraqueceu ainda mais. Espiritualmente, ele se tornou frio ainda mais a partir daquela decisão de sentar naquela roda aonde ele se encontrava. E aí, irmãos, nós precisamos pensar muito bem sobre esse exemplo. Como eu disse, coisas estão aqui para que a gente aprenda com elas. Coisas foram narradas por Deus para que a gente possa tirar uma lição para a nossa vida. Se nós também tivermos o hábito de ir nos aquecer nas rodinhas desse mundo, o mesmo processo de esfriamento vai acontecer conosco. O mesmo processo vai se estabelecer na nossa vida. Se nós nos cercarmos de pessoas que odeiam a Cristo ou que escarnecem dele, se essas pessoas estiverem constantemente nos cercando, a tendência é que a gente esfrie espiritualmente. Por isso a igreja é tão importante, porque somos brasas de um mesmo altar, nos aquecendo um aos outros. Entende isso? Quando uma brasa é retirada, você deve conhecer bem esse exemplo, ela fora daquele lugar onde está ali se aquecendo, ela acaba murchando, secando e virando cinza. Então um aquece o outro. Mas se você tira essa brasa e o coloca num lugar como a roda onde Pedro estava, ela certamente vai esfriar, vai murchar e vai virar cinza. E isso aconteceu na vida de Pedro aquela noite de uma forma muito rápida, que ele jamais esperava que acontecesse, que ele veementemente negou que poderia acontecer com ele. Mas um abismo, diz a Bíblia, chama outro abismo. E foi uma sucessão de acontecimentos por causa dessa atitude de sentar na roda dos escarnecedores. Rapidamente, esse esfriamento, ouvindo as piadinhas de um e de outro, fizeram que ele começasse a questionar internamente no seu coração. Será que realmente esse Jesus é quem ele disse que era? Se ele é tudo que ele falou que era, por que ele está deixando fazerem isso com ele? Por que ele não dá um fim nisso? Eu vi ele repreendendo os ventos, eu vi ele repreendendo os mares, por que ele não dá um sopro e joga todo mundo para longe? E ele começa a questionar dentro do seu coração, por causa das piadinhas que ele ouvia ao seu redor, na roda dos escarnecedores onde ele estava. E aí, diz o verso 56, entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. A primeira negação. Da onde veio isso? Da onde veio? Do esfriamento espiritual. Veio da contaminação do meio aonde ele estava. E ele mesmo se meteu ali, não é? Ele mesmo decidiu sentar ali. E ali, a consequência foi que pela sua boca saíram estas palavras de negação. Mulher, não o conheço. Irmãos, quem senta nessa roda logo perde a sua fé, logo perde a sua firmeza, a sua convicção. Então, as companhias fazem muita diferença na nossa vida. Não que a gente discrimine pessoas, não é isso que eu estou ensinando. Muito pelo contrário, às vezes temos que nos aproximar da pessoa para poder, de fato, ministrar a ela o Evangelho. Mas a sabedoria que temos que ter é até onde podemos ir.
Até onde estamos nós influenciando a pessoa ou não é ela que nos está influenciando? Essa é a sabedoria que todos precisamos. Então, as companhias, elas corrompem, como dizem a palavra de Deus. Nós precisamos atentar com quem estamos andando e até que ponto estamos sendo influenciados pelos pensamentos, pelas doutrinas, pelas filosofias desta pessoa. É muito comum que isso aconteça. Aconteceu com Pedro, porque não pode acontecer conosco. Leia comigo 1 Timóteo 4,12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 4, no versículo 12. 1 a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Perdão, verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que significa isso? Se distanciarão da fé. Ficarão mais longe da fé, como diz a Bíblia, por obedecerem a quê? Espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Uma pessoa que estava ligada à fé vai se afastar dela por obediência a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Veja mais o que diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A pessoa não percebe que está tomando este caminho, porque a consciência vai sendo cauterizada por esta proximidade. Irmãos, isto é uma realidade hoje na igreja. Não são poucas as pessoas, convivemos muito pouco aqui dentro. Temos 4 encontros por semana e muitos de vocês não vêm a todos 4. Então, o nosso tempo de convivência é muito pequeno em relação ao tempo que passamos com as pessoas lá fora. Não são poucos os casos de pessoas na igreja ouvindo a palavra, aprendendo, mas que tem um amigo espírita, mas que tem um amigo astrólogo, e começa a receber aquelas doutrinas, começa a receber o ensino de demônios, começa a se interessar por estas coisas, começa a ficar curioso a respeito delas. E o que acontece? Nós vamos ver o resultado final. Apostatar da fé por obedecer a espíritos enganadores. Daqui a pouco estamos vendo os crentes consultando horóscopo, estamos vendo os crentes no seu trabalho botando o duende na mesa. Está pensando que não? Cheirando incenso, né? Botando pirâmide de cabeça para baixo, para cima, Buda ao contrário, sei lá o que você mais quer inventar. Porque o coração já esfriou, já nos distanciamos de Cristo. Agora, daí a negá-lo, é uma consequência natural, entende? Não é algo do outro mundo, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É um processo que começa a crescer gradualmente no nosso coração. Assim são muitos que hoje deixam a igreja à procura de divertimento, à procura de conforto entre os mundanos, se aquecendo nesse fogo, porque começam a achar a vida de cristão está muito chata, não tenho mais amigos, né? Não vou mais para minhas baladas. Aí alguns começam a inventar, tem balada evangélica agora, se você quiser, né? É a mesma coisa, só que chama de evangélica. Não é isso que acontece? Então, o que as pessoas fazem? Vão atrás. E quanto mais vão, mais longe ficam. E quanto mais longe, negar a Cristo é a questão de dias. Negar que o conhece, não querer mais se identificar com Ele. Não, eu não sou cristão, não, eu sou religioso, eu sou de Deus, eu aceito qualquer coisa. O importante é cada um estar na sua religião. Já negou a Cristo. Já não é exclusivo o Senhor na sua vida. Já não é o único Senhor e Salvador, porque esse afastamento gradual
que você foi buscar em outro lugar, um aquecimento que você foi buscar em outro lugar. Irmãos, há pessoas que às vezes assim, eu não quero ficar nessa igreja, não, essa igreja está muito fria. Está muito fria, não adianta, pode desligar o ar-condicionado, ela continua fria. Não, está muito fria, eu quero um calorzinho. Cuidado, irmão, que o inferno é quente. Sabia disso? E você quer fogo? Mas você quer fogo que venha do alto ou que suba? Depende da origem do fogo. Como eu disse, fogo é bom, mas depende de onde vem, né? Às vezes você está quentinho no fogo, mas o fogo está vindo de baixo. Vem do inferno para você. Não está caindo do céu, não está vindo de Deus, né? E a gente fica aí buscando uma coisa ou outra, ao invés de simplesmente ficar com Cristo. Então somos enganados por sensações, somos enganados pelo desejo de ser enganado. A pessoa quer ser enganada, porque vai se sentar onde não deveria se sentar, vai se juntar com aqueles que ela não deveria se juntar, e a consequência é acontecer o que aconteceu com Pedro sem tirar nem pôr. É um atrás da outra, até não ter mais jeito. Um abismo chama outro abismo, como diz a Bíblia. E foi isso que aconteceu com Pedro. Entenda uma coisa, irmão, Deus não aceita fogo estranho. Você conhece a passagem lá em Levíticos 10? Vamos ler lá Levítico capítulo 10? Tenho aqui uma passagem muito ilustrativa sobre isso. Fogo não é tudo igual. Tem diferença, irmão. Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 3 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, veja, sacerdotes, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou a Moisés, a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Fogo estranho, Deus não aceita. Deus mostra a sua santidade através daqueles que se aproximam dele. Mas aqueles que se afastam dele vão ficando cada vez menos santos. E quanto mais se junta com outras pessoas, mais se contamina e mais se torna menos santo ainda. É um processo. Deus não aceita fogo estranho. 2 sacerdotes, filhos de Arão, levaram fogo que Deus não reconheceu, e esse fogo consumiu a esses jovens. Pensa um pouco nisso, irmão. Vamos usar o texto bíblico para reflexão. Aonde eu tenho me sentado? Com quem eu tenho andado? O que eu tenho ouvido destas pessoas? Elas têm me ouvido ou sou eu que a maioria das vezes as escuto? Eu estou confuso, começando a ficar confuso nas minhas convicções por causa das minhas companhias? Aonde você tem sentado? Lembra do Salmo número 1. O homem feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite e não se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz para não sentar. Você pode até chegar perto dela, dar uma palavra, instigar, falar alguma coisa. Agora, sentar já quer dizer outra coisa, já ficar confortável ali. Né? Já fico confortável nesse ambiente, já não me incomoda. Alguma coisa errada está começando a acontecer. E como eu disse, irmãos, há o fogo bom. Há um fogo que é bom, que cura, que transforma, que batiza, não é? Que muda a vida da gente. Quando o texto acabou, nós lemos aqui em Lucas, que Jesus olhou para Pedro. E aí quando Jesus olhou para Pedro, depois da terceira negativa, Pedro lembrou das palavras que Jesus tinha dito, lembrou talvez da besteira que ele tenha falado, não, eu não, nunca, jamais. Tudo aquilo veio à sua mente, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. A gente olhando o texto que parou assim, dizendo que Pedro se retirou e chorou amargamente, talvez a gente, ouvindo essa história, diria assim, não tem jeito mais para Pedro, né? Esse aí está acabado, esse aí não serve mais para nada. Ele fez igualzinho a Judas, só que um pouco diferente no efeito, mas
alguém diria, eu jamais confiaria em Pedro novamente. É ou não é? Jesus poderia dizer isso com toda certeza. Esse que me negou 3 vezes, jamais confiaria nele novamente. Jamais daria algo para ele tomar conta, para ele fazer. Jamais. E veja, foi a Pedro que Jesus disse pouco tempo antes, apacenta as minhas ovelhas. Pela confissão que Pedro fez, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele disse, por esta pedra, essa confissão, edificarei a minha igreja. Vou te dar as chaves do reino dos céus e você vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro falhou. Falhou terrivelmente. Talvez, se fosse um de nós, riscaria Pedro do caderninho para sempre, né? Mas há um fogo bom que pode mudar todas as coisas. Abra comigo a Bíblia em João capítulo 21. No Evangelho de João capítulo 21, João narra uma coisa que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. João capítulo 21, versículo 9, diz assim, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Os discípulos estavam no mar pescando, e certa tarde chegaram na praia, como faziam sempre, né? Para tirar o barco, tirar os peixes, guardar as redes. E Jesus já os estava esperando, ressurreto, estava esperando por eles ali na praia, já com o fogo aceso, com a brasinha lá, já tinha ali um peixinho, Jesus estava esperando por eles. Eles chegaram, viram Jesus e ouviram de Jesus essa palavra, olha, traz aí alguns peixes que vocês acabaram de pescar e sentem aqui conosco. Veja o que Jesus está propondo aqui. A mesma cena. É como se fosse uma reconstituição, né? Lembra quando alguém comete um crime, aí vão fazer a reconstituição do crime, aí botam lá todo mundo na cena do crime para ver e tal. Jesus está fazendo a reconstituição daquela noite. Pedro sentado em volta de uma fogueira, tentando aquecer o seu corpo, né? Só que lá, numa roda de escarnecedores. Agora, sentado à roda de uma fogueira, com os discípulos e com Jesus. A mesma cena. Quem olhasse de longe veria Pedro sentado à beira de um fogo, de uma fogueira, não é? E ali o que está sendo feito por Jesus é dando a ele uma nova fogueira, uma nova chance de recuperação, de restauração. Na primeira fogueira, Pedro caiu. Na primeira fogueira, Pedro sai humilhado, chorando amargamente, sentindo o amargor da traição que ele mesmo tinha cometido contra o Senhor. Agora, na segunda fogueira, Pedro vai sair dali restaurado, porque Jesus está dando a ele uma nova oportunidade para se retratar. O texto prossegue e Jesus continua dizendo assim a Pedro a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a quem? A Simão Pedro. Já falou logo com ele. Depois de comerem, Jesus pergunta, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta para Pedro, você me ama mais do que todos aqui? Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Será que a gente conseguiria acreditar nessa afirmação? Pensa em alguém que te traiu vergonhosamente, que te passou a perna, que te decepcionou, que era juntinho contigo, que nunca você esperava uma coisa dessa. E agora ela diz de novo para você, eu te amo. Você acredita nisso? Difícil, né? Difícil acreditar depois de uma traição. É uma das coisas mais difíceis dessa vida. Mas Pedro respondeu. E Jesus então deu o dever para ele. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, como quem diz, aceito o que você está dizendo e te dou a missão que já tinha dado a você há alguns anos.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas? Segunda vez, segunda pergunta, segunda resposta, exatamente igual. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E agora Pedro entristeceu-se, por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 negações, 3 afirmações. A última até já entristecido, já lembrando do que tinha feito, não é? Já talvez recordando aquilo que pouco tempo atrás tinha feito com Jesus. Mas Jesus está ali dando uma nova chance para Pedro. Na mesma cena, diante de uma fogueira também, mas agora é um fogo bom. Na companhia boa, cercado de pessoas boas, que creem no mesmo Deus, que têm o mesmo relacionamento com Jesus. É assim que Pedro está nesse momento, e agora o fogo bom que o próprio Senhor acendeu, lembra disso? Quando eles chegaram, já estava o fogo aceso. Quem acendeu aquele fogo? Jesus. Não foi ninguém no pátio onde Jesus estava sendo crucificado, estava sendo humilhado, mas foi alguém, o próprio Senhor, que acendeu aquele fogo para restaurar Pedro. Se nós, irmãos, precisamos de restauração, só quem pode fazer isso é o Senhor. Se nós traímos o Senhor, se nós o abandonamos por algum tempo, só quem pode nos reconciliar é Ele mesmo. Mas sabe uma coisa que eu vejo nesse texto, é que realmente o Senhor deseja fazer isso. Esse fogo do Senhor é para aquecer o nosso coração, para nos dar alívio para a alma. Jesus se encontra com Pedro porque ele sabia o que ele tinha para Pedro, a missão que ele tinha para Pedro. E era importante que Pedro fosse para esta missão restaurado. Talvez os próprios discípulos que presenciaram isto tivessem agora algum preconceito contra Pedro. Pedro, que antes tinha autoridade sobre eles, agora talvez não tivesse mais, porque foi o cara que traiu. Fica discriminado, fica apontado. Mas tudo isso vai mudar, porque Jesus está dando uma nova chance para ele. E na frente dos outros, ele deixa Pedro afirmar 3 vezes que o ama, e por 3 vezes dá a missão para Pedro. Para quê? Para que os outros respeitem Pedro a partir de agora. Porque só o Senhor, irmãos, consegue nos restaurar. E o que o Senhor nos diz, e foi um convite que ele fez a todos, também serve para nós. Lá em Mateus 11, 28, diz o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pedro está cansado, está sobrecarregado, chorou amargamente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A alma de Pedro estava cansada de ter traído Jesus, de agora ser discriminado. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor está nos chamando para isso, para dar descanso ao nosso coração. Só que eu preciso querer. Eu preciso me submeter, eu preciso reconhecer aonde eu caí, eu preciso reconhecer o que eu fiz de errado, para de novo afirmar para Jesus o meu amor. E ao contrário de muitos de nós que jamais acreditariam novamente numa afirmação dessa, o Senhor aceita essa declaração de Pedro. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu sabes todas as coisas, Jesus. Tu sabes o meu coração, tu sabes tudo. Sabia quando eu disse que eu te trairia e eu te traí? Tu sabes agora se estou dizendo a verdade ou não. O Senhor sabe tudo sobre nós, irmãos. Uma coisa que esse texto mostra é que não há como a gente enganar Jesus. Não há uma maneira da gente fingir que é crente para Jesus. Não há uma maneira da gente fingir que é sério, que é trabalhador, porque Jesus sabe
tudo sobre nós, tudo. E esse fogo que ele acendeu para Pedro, ele pode acender para você. Para você que anda meio lá, meio cá. Para você que anda meio afastado, né? Para você que tem sentado aí nessa roda, achando que está tudo bem. Não, na igreja é uma coisa, mas fora dela é outra. Fora dela eu tomo umas e outras, vou para o sambinha, a gente faz um batuque e tal. Não é, irmãos. Quanto mais você permanecer nesse caminho, mais você engana você mesmo e mais longe você fica do Senhor. Ou está com Cristo ou está contra Ele. Ou ajunta ou espalha. Não há como estar no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Só o Senhor para te convencer disso. O que eu digo para você essa noite, com toda certeza, é que se você quiser, a porta está aberta para você voltar. Se você quiser, o fogo já está aceso te esperando para você se aquecer de novo. Jesus esperou Pedro com aquele fogo aceso na praia, irmão. O fogo está aceso para você. Você apagou porque quis. É só voltar. O fogo está aceso, os braços do Senhor estão abertos. Deus não está de braços fechados, está só esperando você voltar. Mas quem tem que voltar é você. Quem tem que reconhecer é você. Você é livre para escolher qual fogo que você quer na sua vida. Quer o fogo do mundo ou quer o fogo de Deus? Aonde você quer sentar? Na roda dos escarnecedores ou na roda dos discípulos com Jesus? A escolha é de cada um. Mas eu digo para você, se você saiu, a porta está aberta para você voltar. Se você se afastou, Jesus está esperando você com a brasa acesa, irmão. Brasa acesa para aquecer o teu coração. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, eu sei, Pai, do teu amor por nós, da tua paciência conosco. O Senhor não desiste de nós, Pai. O Senhor não nos lança fora. Mesmo quando erramos, como errou Pedro, o Senhor ainda o procurou para dar a ele uma chance de restauração. Eu sei que o Senhor essa noite está também de braços abertos, dando uma chance, porventura alguém que esteja aqui nesse dia e que anda afastado do teu caminho, que anda sentando na roda dos escarnecedores, que já não afirma mais com convicção que tu és o Senhor, que já não tem mais a determinação de morrer contigo se preciso for, mas está contaminado pelo que tem ouvido do mundo, pelas companhias com quem tem andado, está vivendo um evangelho falso. Deus, a porta está aberta, toca no coração desta pessoa, Senhor, mostra para ela que tu estás aqui, com a brasa já acesa, esperando esse retorno, esperando essa volta. Toca no coração, meu Deus, para que esta boca que um dia te negou, hoje possa te afirmar, hoje possa assumir um compromisso contigo. Toca, Senhor, naqueles para quem a palavra foi dirigida essa noite. Tu sabes, Pai, tu sabes todas as coisas, tu sabes para quem foi essa mensagem. E o que eu espero é que essa pessoa tome a decisão hoje de mudar o rumo da sua vida e de voltar para a tua presença e de voltar a sentar contigo em volta do fogo que o Senhor mesmo acende. Abençoa, Pai, a igreja e a nós, Senhor, que estamos contigo, que jamais possamos deixar a tua presença, que jamais possamos nos contaminar. Nos dá o equilíbrio para saber até onde podemos ir para alcançar alguém sem ser influenciado por essa pessoa. Abençoa teus filhos, Pai, essa noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e te fortaleça.